Olá pessoal, vamos ver agora uma questão sobre custo dos empréstimos, aqui da Fundação Carlos Chagas, concurso de auditor fiscal da Receita Estadual Santa Catarina em 2018. Em 31/12/2016, a companhia Conta Certa obteve um empréstimo no valor de 5 milhões com as seguintes características: prazo total 3 anos, taxa de juros compostos 9% ao ano, pagamentos em parcelas iguais e anuais de R$ 1.975.27379, vencimento das parcelas 31 de dezembro de cada ano. Para a obtenção dos empréstimos, ela teve custos de transação no valor de 90 mil, taxa de custo efetivo da emissão foi 10% ao ano. E ele quer saber, por fim, o saldo líquido total apresentado para o empréstimo no balanço de 31/12, após o pagamento da primeira parcela, e o valor dos encargos financeiros reconhecidos em 2017. Olha só, olhando aqui, até pode assustar um pouco. Nossa, quanto detalhe, como é que eu começo a fazer isso? Bom, eu sempre digo, olha, vamos no passo a passo. Não é nada complicado aqui. Se você entender os conceitos, vai ficar tranquilo fazer. Bom, em primeiro lugar, essa empresa obteve um empréstimo de 5 milhões de reais, tá? Prazo de 3 anos, a taxa de juros é 9% ao ano. Então, todo ano vai ser aplicado o quê? 9% sobre os 5 milhões, tá? E aí você pode pensar assim, poxa, e aí 9 milhões, então quer dizer, todo ano vai ter 450 mil, beleza? Mais ou menos. Porque o que acontece? Já viu aquela malandragem que muitas vezes a gente encontra ali? Anuncia o carro 1% de juros ao mês. Aí você fala, bom, 1%, tá razoável. Só que ele coloca lá uma taxa de abertura de crédito, mais uma outra coisa, mais taxinha ali, taxa do sei do que. No final das contas, se você for fazer um cálculo lá financeiro, você vai ver que aquele 1% ao mês, na verdade é 2,5%, é algo mais, porque é aquele monte de penduricalho. Então, o que a contabilidade faz é dizer o seguinte, ó você está falando aí que sua taxa de juros é 9%, mas você tem que considerar que teve custos de transação, olha aqui, no valor de 90 mil. Então, não é bem assim, não é que eu vou pegar 5 milhões e pagar 9% ao ano. Eu tenho que considerar que eu peguei 5 milhões menos 90 mil. Foi esse o valor que deu entrada no caixa. E depois eu vou calcular os 9% sobre 5 milhões e não sobre 4.910.000. Então, por isso que ele diz o seguinte, taxa de custo efetivo foi 10% ao ano. Ou seja, na verdade, não é 9% dos juros que eu estou pagando. Eu estou pagando 10% dos juros porque tem que considerar tudo. Esses 90 mil de custo de transação tem que entrar na conta, tá? E eu não vou considerar 90 mil despesa no momento que eu peguei o empréstimo. Eu vou pegar esses 90 mil e vou considerar que ele é uma despesa ao longo dos 3 anos. Então esse é o conceito dos custos dos empréstimos. Mas vamos ver aqui, então, a questão que... E aí vamos destrinchar isso, como é que se contabiliza esse conceito todo que eu falei para vocês, ó. Então vamos no passo a passo, como eu falei. Primeira coisa, ele diz que houve um empréstimo de 5 milhões, custo de transação de 90 mil. Então a gente vai trabalhar com as seguintes contas. Eu vou ter a conta empréstimo de 5 milhões, vou ter a conta caixa, quanto que entrou efetivamente no caixa, e eu tenho os custos a amortizar. O que são esses custos a amortizar? Aqueles 90 mil do custo de transação, que eu vou colocar esta conta aqui como uma retificadora do passivo. Retificadora do passivo empréstimos. Então, essa conta, custos a amortizar, é uma retificadora do empréstimo. Então, olhando aqui, ó, o empréstimo foi de 5 milhões. É isso que está no contrato. Mas eu ainda incorri em custos de 90 mil. Pagou lá a taxa de abertura de crédito, eventualmente um consultor e tudo mais. Então, quanto que entrou efetivamente no caixa? 4.910.000. No final do dia, foi isso que pingou lá na conta corrente da empresa. 4.910.000. O contrato foi de 5 milhões. Mas ela teve outros custos de 90 mil, então assim que eu contabilizo a operação inicial. Depois, no ano seguinte, quando eu contabilizar os
juros e tudo mais, eu vou ter uma conta chamada encargos financeiros. O que vai ser o encargo financeiro? Vai ser os juros sobre esse empréstimo de 5 milhões e mais uma parcela dos custos a amortizar, que foi aqueles custos iniciais de 90 mil. Lembra que eu falei que ao longo do tempo ele vai ser uma despesa? Então, tudo isso vai ser somado aqui nos encargos financeiros. Então, encargos financeiros vai ser o quê? Vamos calcular aqui. Ele disse que a taxa efetiva dos encargos financeiros é de 10%. Então, eu vou sempre pegar o valor líquido, o que entrou na empresa, que foi 4.910.000, e eu vou multiplicar esse valor líquido que entrou pela taxa efetiva. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho que usar a taxa efetiva por quê? Foi essa taxa de verdade do empréstimo, não é a taxa que está no contrato, é a taxa que ele calculou. O bom na questão de prova é que essa taxa já vem calculada. Na prática você teria que calcular, mas na prova aqui então ele já deu, que é 10%. Então este vai ser o valor da despesa aqui nos encargos financeiros, tá? Ó, a despesa, isso aqui é uma despesa, é de 491 mil. E ela vai ser dividida em quê? Uma parte disso vai ser os juros do empréstimo. Qual que era o juros contratual do empréstimo? 9%. Então eu aplico 9% sobre 9 milhões, então a contrapartida aqui desses encargos, né? Eu debitei 491 mil em despesa e eu vou creditar onde 491 mil? Uma parcela vai ser aqui os juros do empréstimo, 450 mil. O outro pedaço vai ser o quê? O custo a amortizar que eu levei para o resultado. Então, um pedaço dos 90 mil vai para encargos financeiros. O que eu fiz aqui, então? 491 mil foi o total de despesa de encargos financeiros, 450 mil foi os juros do empréstimo, a diferença é o custo a amortizar. Eu vou apropriar esse custo a amortizar, ou seja, vou transferir 41 mil aqui desses 90 mil, eu vou transferir para encargos financeiros. Ou seja, 41 mil sai de custos a amortizar, mais os 450 mil que eram os juros do empréstimo, e os juros do empréstimo eu uso a taxa contratual, que é de 9%, deu os 491 mil, foi para a despesa. Ok, pessoal? Mas aqui não é só isso. Além desse juros do empréstimo mais os custos a amortizar, eu vou ter o quê? Ele está dizendo, aqui na questão, ó, ele vai dizer justamente o quê? Que houve um pagamento de uma parcela, pagamento da primeira parcela um ano depois de R$ 1.975.273,79. Tá? Da onde que vai sair esse dinheiro? Lá do caixa. Então eu vou creditar a caixa nesse valor e vou diminuir o quê? O valor do empréstimo. Eu estava devendo 5.450.000, eu paguei essa parcela de quase 2 milhões, então vou diminuir aqui o valor que eu estou devendo, né? Porque eu paguei que tem um pedaço. E o que vai acontecer aqui? O saldo, ele quer saber o saldo líquido do empréstimo. Ó. O saldo do empréstimo, eu devia 5 milhões, tá? Teve mais 450 mil de juros e eu paguei 1.975.273,79. Sobrou aqui, ainda estou devendo 3.474.726,21. É esse o saldo líquido do empréstimo, Alexandre? Não, de jeito nenhum. Por que que não é esse o saldo líquido? Porque lembra que eu falei que o custo a amortizar, essa conta é uma retificadora do ativo. O que quer dizer uma retificadora do ativo mesmo? Vamos lá para as aulas de contabilidade geral. Retificadora do passivo, uma conta retificadora desse passivo empréstimo, vai ser uma conta que vai diminuir ele. Tem saldo contrário dele, por quê? Porque ele pagou lá no início 90 mil, mas ele só vira despesa ao longo do tempo. Então eu tenho que olhar esse saldo de custos a amortizar, que está em 49 mil, né? Era 90 mil que ele pagou inicialmente, depois ele amortizou no primeiro ano 41 mil, sobrou 49 mil de saldo. Então, qual que é o valor líquido do empréstimo aqui? O saldo líquido do empréstimo vai ser o que ele está devendo, 3.474.726,21, menos a parcela que ainda tem de saldo de custo que ainda falta amortizar. Ou seja, vai sobrar líquido ao final do dia, um saldo de empréstimo de 3.425.726,21. Então, já temos a resposta. Tá? Foi essa aí, alternativa
A. Vocês viram então que essa aqui é uma questão aí bem, vamos dizer assim, bem detalhada, vai ter vários pontos, mas se você treinar isso, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que treinar para ver todos esses detalhes aqui, tá? Os detalhes que a gente mostrou aqui, tá? Da contabilização. Qual é o detalhe aqui, ó? Que os encargos financeiros é aplicado sobre o valor líquido, que o valor líquido eu coloco empréstimos menos o custo a amortizar, e depois os juros do empréstimo eu vou considerar o quê? O valor, a taxa de juros contratual, que é de 9%, e aí eu vou considerando ali os demais pontos, ali o valor pago e finalmente o valor líquido do empréstimo, o saldo líquido vai ser o valor dos juros menos o que ele pagou e considerando o saldo dos custos a amortizar. É isso aí, pessoal.